Valorize sua história com os produtos da Von Reg. Link na descrição. Com o golpe republicano de 1889, houve uma verdadeira revolução cultural para demonizar a imagem da monarquia em nosso país. E nela foi feita uma grande propaganda para mostrar que todos os erros do Brasil eram culpa exclusiva da coroa. Um grande símbolo dessa política, que visava legitimar a república, foi o que fizeram com o primeiro grande capitalista brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, onde o nobre, que lutava pelo progresso, fora sabotado por Dom Pedro II. Mas nem tudo é como você aprendeu no colégio, e hoje vou mostrar o outro lado da história. O primeiro ponto que é ensinado para mostrar como Irineu foi contra a monarquia seria seu apoio à Revolução Farroupilha, a revolta separatista republicana que ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul entre os anos de 1835 e 1845. Porém, isso não poderia ser mais falso. Àquela altura, o futuro nobre não apoiou os rebeldes, pois sempre foi contra as revoltas internas no Brasil, especialmente as ocorridas no período regencial, tanto que ele ajudou na articulação da maioridade de Dom Pedro II. Detalhe, houve uma ocasião onde Francisco Dávila, seu primo, político da região e então líder da maçonaria gaúcha em Bagé, lhe pediu ajuda. Nela, queria o envio de armas aos farroupilhas para a luta contra o exército imperial. E Irineu enviou um navio repleto de mantimentos. A bordo também estava uma carta sua, dizendo: "Mando comida aos irmãos gaúchos que morrem de fome, mas não mando armas, não quero sangue derramado entre irmãos brasileiros." Esta atitude rendeu-lhe o ódio de seu familiar, Francisco Dávila. Em 1850, tempos depois do fim da Farroupilha, o general Osório, futuro Marquês de Herval, indicou Irineu para ser iniciado na Grande Loja de Bagé. Porém, seu nome foi negado pelo então grão-mestre, o mesmo Francisco Dávila. Isto causou uma decepção em Mauá, que em carta ao amigo José Maria da Silva Paranhos, futuro Visconde do Rio Branco e futuro grão-mestre no Brasil, disse: "Na aurora de minha vida, quando trabalhava para o Sr. Carruthers, maçom de primeira linha do rito escocês, jamais aceitei seus convites para entrar no Grande Oriente. Quando o Sr. Herval indicou meu nome à Grande Loja, doeu-me saber que meu primo recusou, ficando eu com tal mágoa que jurei nunca entrar no Grande Oriente. Hoje, com meu grave estado financeiro, recebo vossa indicação. Parece-me imoral aceitá-la após anos de recusas, justamente quando da falência de meu banco." E de fato, não aceitou a oferta de seu amigo para entrar na maçonaria. Preferiu falir, dispensando a ajuda de seus futuros irmãos obreiros, caso entrasse para a sociedade. E aí está o X da questão. Para se salvar da falência, Mauá entrou com um pedido no Parlamento Imperial de um grande empréstimo. Porém, duas lideranças na Câmara dos Deputados, o republicano Saldanha Marinho e o monarquista Silveira Martins, votaram não à salvação de Mauá. Detalhe, eles eram opositores de Rio Branco e lutavam pelo grão-mestrado maçom. Depois disso, veio sua falência, causada não por sabotagem do imperador, mas sim por divergências na política e articulações de seu adversário em Londres, o Barão de Rothschild, um líder da maçonaria inglesa. Nas escolas é ensinado que a relação de Irineu com Dom Pedro II sempre foi ruim, pois nosso último soberano teria até inveja do sucesso do nobre, e há um clássico exemplo sobre isso. Ele teria ocorrido no início dos trabalhos no primeiro caminho de ferro do Brasil, inaugurado em 1854. Na ocasião, Mauá teria oferecido ao imperador dar início, de forma simbólica, à construção, onde o magnânimo assentaria o primeiro dormente da ferrovia. Mas, segundo essa lenda, nosso soberano mal conseguiu levantar a pá, mostrando fraqueza e passando vergonha, coisa que teria sido visto com maus olhos pelo povo que acompanhava a ocasião. Porém, isso nunca existiu. Na verdade, esse foi o momento máximo de Dom Pedro, que foi ovacionado pelos presentes, tanto que em 1855, a pedido do próprio imperador, Irineu doou ao Instituto Histórico Geográfico do Brasil o famoso carrinho de mão da construção, usado na inauguração dos trabalhos.
Detalhe, a genial ideia de nosso imperador causou inveja aos ingleses, que não pensaram em conservar sua história da mesma maneira, quando da inauguração da primeira ferrovia britânica, feita pela jovem rainha Vitória. No reinado de Dom Pedro II, Irineu Evangelista de Souza encabeçou uma onda pelo progresso do Império. Por exemplo, a construção do primeiro caminho de ferro do Brasil, em uma época em que muitos países da Europa não tinham esse serviço. E ainda teve participação direta em cortar o país com mais linhas férreas, nos fazendo uma das maiores nações construtoras da época. Inclusive, data de seu tempo o projeto da Ferrovia Norte-Sul, que só está saindo do papel hoje no governo Bolsonaro. Ele ainda ligou o Império à Europa e aos Estados Unidos via cabo telegráfico submarino, uma revolução tecnológica em pleno século XIX. Elaborou o Código Comercial Brasileiro, que vigorou até o governo Lula e chegou a ser feito sócio do IHGB. E em reconhecimento aos seus feitos, a coroa lhe concedeu os títulos de barão, depois elevando-o a visconde com grandeza, comendador da Ordem de Cristo e comendador e grande dignatário da Imperial Ordem da Rosa. Finalmente, em 1889, o nobre entregou na Praça do Comércio do Rio de Janeiro um cheque de 50 contos de réis para ajudar a bancar a festa em honra à Marinha chilena, que ficou conhecido como o famoso Baile da Ilha Fiscal. Esse foi seu último ato pelo Império. E a 21 de outubro, no mesmo ano em que a monarquia brasileira cairia, veio a falecer Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá e patrono do progresso nacional. Dom Pedro II não fazia perseguições, não dividia o país em nós contra eles, e mesmo se não tivesse amizade por certas pessoas, sabia reconhecer seus méritos. Quanto sua relação com o Visconde, sua preocupação era o monopólio e o lucro do progresso nas mãos do nobre, pois isso era, para alguém criado para sempre estar pronto a fazer sacrifícios pela pátria, sem esperar nada em troca, difícil de lidar. E vale lembrar, no dia 16 de novembro de 1889, um dia após o golpe republicano, a família de Mauá arrumou bagagem para embarcar no navio francês Aurore, de onde acompanharia a família imperial rumo ao exílio. Que família faria isso se fosse inimiga?